respeitosa e respeitosa. Só que assim, enquanto o Grêmio a gente teve um erro de arbitragem que foi determinante, que era um lance de gol, o juiz parou, o lance fácil, de deixar seguir, o David estava na cara do gol, a gente deixou de ter 2 pontos. E hoje ele foi determinante para a gente não sair com a vitória. Então assim, mas o de hoje eu acho que é uma coisa muito pior. Eu acho que não tem cabimento a expulsão sob nenhum aspecto. Sob nenhum aspecto. Ainda mais quando eu fiquei sabendo que ele foi ao Jardim e prometeu que ele expulsasse se ele não levantasse. Ele falou, tô com dor na perna, e ficou no chão, ele veio e expulsou o jogador. Então a gente espera que não aconteça mais, ou se fosse para acontecer, que acontecesse sempre, para ter algum tipo de critério, porque o que mais chateia é a falta de critério. E a gente não quer ser beneficiado pela arbitragem, jamais é benefício com a arbitragem, a gente quer que tenha critério. Agora, Diniz, boa noite. Você disse algo importante agora nessa resposta de que o árbitro Flávio Rodrigues de Souza, se ele disse que o Léo Jardim, se ele não levantasse, ele iria expulsá-lo, mas daqui a pouco, o Léo Jardim tendo o cartão amarelo, a dor era tão forte assim para ele cair no chão, receber atendimento médico? Você não acha que o seu goleiro titular correu um risco demasiado em relação a esse lance? De maneira, quantas vezes você viu o juiz fazer esse tipo de atitude aí? Se isso fosse uma coisa recorrente, ele teria que levantar, com dor, sem dor. Mas nunca aconteceu. Talvez agora, mas com certeza ele vai expulsar muitos goleiros, porque acontece isso frequentemente. Aí os goleiros vão passar a levantar mais rápido quando eles forem ameaçados. Isso foi o que o Léo me relatou. Eu não ouvi o Flávio falar, mas o Léo me falou que ele prometeu de expulsar se ele não levantasse. Apareceu e falou. Agora, boa noite, professor. Tudo bem? Você falou que o Vasco foi melhor que o Inter no primeiro tempo, de fato, né? Eu acho que no segundo tempo até o Inter foi um pouco melhor. Mas não te preocupa a situação de que o Vasco criou, né, 3, 4 chances de gol e não matou um jogo que era tão difícil para o Vasco, né? Daqui a pouco faz 2-0, mata o jogo. Até fez, mas estava impedido. Não te preocupa essa ausência de gols do Vasco, matar o jogo quando tem que matar? Não, claro que me preocupa, mas me preocupa menos do que se não tivesse criado. Bora a bola do Vasco vai passar a entrar e do adversário não. Esse lance do tempo para matar o jogo foi um lance muito fácil também. Eu tive 2 contra 1 e era um lance muito fácil da gente não cometer o erro de entrar em impedimento. Mas eu desde que eu cheguei no Vasco, eu vejo o time só evoluindo com os inúmeros problemas que a gente tem no Vasco. Todo mundo sabe que o elenco, a gente deu até uma enxugada na folha com a saída do Payet. A gente perdeu o Coutinho, perdeu o Adson, perdeu o GB, você conhece. Passou a altitude, perdeu o Piton com 10 minutos de jogo. E o time consegue responder muito bem. Ninguém imaginava que o Vasco ia chegar aqui e fazer o primeiro tempo que fez, da maneira como jogou, muito impositivo. Então acho que o time tem trabalhado muito, já falei mais de uma vez. Se não for o time que mais trabalha, que eu peguei na minha carreira inteira, é um dos que mais trabalha com certeza. E os jogadores e a instituição como um todo, os torcedores, merecem que as vitórias apareçam e eu acredito que elas vão passar a acontecer. Diniz, tudo bem? Gustavo Berton aqui, ESPN. Foram 2 tempos bem distintos, né? Como você falou, o Vasco foi muito melhor no primeiro tempo, teve chance de matar o jogo na primeira etapa. No segundo tempo, o Inter parece que acordou pro jogo, e o Roger falava agora sobre isso na coletiva dele, dizendo que o Inter entrou talvez muito desconcentrado no primeiro tempo e sucumbiu ao nível de competitividade que o Vasco entrou na primeira etapa, né? Até pela situação que precisa melhorar. Então justificou essa oscilação do Inter do primeiro para o segundo tempo, questão de concentração e tal. E você, o que você atribui o segundo tempo de oscilação do Vasco? Foi tão melhor no primeiro tempo, mas que acabou também sendo empurrado para trás pelo Inter hoje aqui em Porto Alegre na segunda etapa. Eu acho que da parte tática, o que aconteceu foi que o jogo, na segunda parte, pediu uma outra coisa que é até característica muito marcante dos meus trabalhos, que é sair com construção mais curta. E a gente acabou não descendo o time para jogar. O jogo, taticamente, não ficou mais difícil para a gente. Só que ele pediu outro tipo de abordagem. A gente tinha que descer com mais jogadores para sair fazendo uma construção mais curta, que é a característica do time. A gente começou a fazer bola longa e perder a segunda bola, e depois estava marcando ok. O Inter não teve chance, assim, cara a cara, goleiro, era mais cruzamentos, e a gente estava sabendo marcar. A gente não ia, o Inter dificilmente ia empatar o jogo se não tem expulsão. Mas a gente, na parte tática, foi isso. E aí uma outra coisa que a gente pode colocar na balança, a gente está numa sequência
muito grande de jogos de fim de semana, meio de semana, fim de semana, meio de semana, jogando com jogador a menos, jogando terça-feira, jogo extremamente competitivo pra gente. O time estudou no limite máximo da condição física e tivemos o Inter descansou a semana inteira para jogar. Então eu acho que na segunda etapa, além da parte tática que o jogo exigia, talvez a gente não ficou confortável, porque a gente tem que baixar que para jogar não é uma coisa, jogar com construção mais coisa desde trás, exige bastante da parte física. Que o time tem que ficar compacto e descer para jogar, para poder furar as linhas de marcação. Então acho que a gente pode também, os jogadores, se sentindo um pouco do cansaço dessa sequência de jogos, e aí somado a maneira diferente que a gente precisava jogar na parte tática, fez com que o Inter tivesse um crescimento importante no jogo. Professor Lucas Goulart da Rádio Galera. O primeiro tempo é um exemplo a ser seguido pela sua equipe, por conta do volume, por conta do controle que teve o Vasco na primeira etapa, e até por conta da mobilidade que teve, principalmente nesse último terço, com o David atuando como esse segundo homem, com esse segundo atacante atrás do Verratti, flutuando muito nas costas volantes do Inter, e muita troca de função entre Rayan e o Paulo Henrique também, né? Ora o Rayan recebendo bem aberto em profundidade, e o Paulo Henrique ocupando essa zona mais interior do campo, e o Rayan também tendo muita liberdade para sair desse corredor da direita e ir para a esquerda, para daí a equipe conseguir criar essa superioridade numérica no corredor, e a partir disso a equipe consegue avançar, receber em profundidade e gerar. Então o primeiro tempo é a ser seguido pelo Vasco por conta do rendimento que teve, o controle jogando no estádio Beira-Rio, que é sempre difícil. Eu acho que sim, mas não que hoje é um exemplo a ser seguido. A gente fez isso contra o São Paulo no Morumbi, a gente fez isso contra o Grêmio, a gente fez isso contra o Independente Del Valle, então não, fez isso contra o Fortaleza, fez isso contra o Melgar. Então a gente tem feito isso. O Vasco tem oscilado, não tem oscilado muito no rendimento. O Vasco tem oscilado mais no resultado que no rendimento. Eu acho que os jogadores estão muito comprometidos e a gente precisa muito da ajuda do nosso torcedor, vai junto para acreditar, e a bola vai começar a entrar. A gente não dá para ficar só discutindo o resultado, embora seja uma coisa imperativa no futebol e muito importante. A maneira como os jogadores têm se comportado, na questão da dedicação, e não só os jogadores, o clube como todo, a diretoria, está todo mundo muito imbuído daquilo que a gente precisa fazer, e eu acredito muito no futuro próximo do Vasco. Obrigado, Fernando. O Vasco deu início à partida pressionando muito forte a equipe do Internacional e protagonizou provavelmente seus melhores 30 minutos da temporada. O time mostrou muita intensidade e criou diversas oportunidades, principalmente com o seu camisa 99, mas foi aos 29 minutos que a pressão surtiu efeito, com David iniciando um contra-ataque e lançando o Rayan, que conseguiu finalizar, abrindo o placar e levando a torcida a um início bem promissor de compromisso. No entanto, depois desse gol marcado pelo Vasco, a equipe do Internacional conseguiu acordar, passou a criar suas próprias chances e chegou a acertar a trave por 2 oportunidades, além de esbarrar em ótimas defesas do goleiro Léo Jardim, que mostrou segurança em momentos importantes durante o primeiro tempo. Enquanto isso, o Vasco buscava aproveitar os contra-ataques rápidos para ampliar o placar, mantendo o bom ritmo ofensivo do primeiro tempo. Mas, durante a volta do segundo tempo, o Vasco adotou uma postura mais defensiva, se jogou para o campo de defesa e permitiu com que o Internacional pudesse ganhar campo. O Vasco tentou segurar a vantagem conquistada, ainda assim quase ampliou com uma arrancada rápida, mas o gol de Verratti foi anulado por irregularidade. Com um jogador a menos após a expulsão de Léo Jardim aos 42 minutos, o time carioca viu o Internacional crescer muito com sua pressão nos minutos finais. Foi nos acréscimos que o Internacional conseguiu empatar. O jogo teve seus momentos de grande domínio do Vasco, mas o desfecho mostrou como a expulsão no fim complicou muito o cenário. É mais um compromisso em que o Vasco consegue criar, consegue acumular oportunidades, mas não consegue terminar o compromisso com um resultado positivo a seu favor, algo que obviamente tem todo um impacto e que deixa a torcida de forma geral mais insatisfeita.